Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre processamento de linguagem natural, ou NLP, Natural Language Processing. O NLP nada mais é do que uma área da inteligência artificial que ensina computadores a entenderem e trabalharem com a linguagem humana. A NLP ela está associada à inteligência artificial clássica e não à inteligência artificial generativa, como nós já vemos tratando aqui dentro desse canal. Qual a diferença da clássica para a generativa? Bom, a clássica ela trata de analisar dados e obter um conhecimento, uma informação em cima daquele dado, ou mesmo acabar prevendo determinadas atitudes, características de uma determinada população ou de uma determinada amostra extraída dessa população. Isso de uma forma simples, tá? Mas acaba sendo muito mais do que isso. Já a inteligência artificial generativa, ela trata de criar algo, de gerar algo novo. Pode ser, no caso, uma voz, uma música, uma imagem ou mesmo um vídeo. Hoje nós vamos tratar de inteligência artificial, como falei para vocês, clássica, começando pela NLP, que é o processamento de linguagem natural. Onde nós podemos estar aplicando a NLP? Bom, basicamente existem algumas aplicações, como a tradução de textos de um idioma para outro, que ocorre de uma forma mais simples e fluida. Ela também pode ser utilizada para responder perguntas como assistentes virtuais, tipo Siri ou Alexa, onde ela pega o que você acabou de falar para ela processa, transforma em texto, tenta extrair uma determinada informação e aí ela vai gerar uma resposta para poder atender aquilo que você perguntou ou acabou questionando. Também podemos utilizar para detectar spam em e-mails, algumas características muito comuns em spam, como erros no texto, uma forma diferente de falar em relação ao que você trataria com uma pessoa real ou você trataria, por exemplo, com uma empresa. Então isso pode servir para detectar spam. Também pode servir para resumir textos longos ou entender o que as pessoas falam em redes sociais, para saber se estão felizes, tristes ou irritadas, que é o ponto que nós vamos tratar hoje. Como assim? Então imagine que você tem uma empresa e você quer investigar o que as pessoas estão achando da sua empresa, de um determinado produto em si. Você pode fazer um web scraping na internet, extrair esses dados, e em cima desses dados você vai fazer um tratamento dele, que é o que nós vamos ver ao longo desse vídeo, e no final, depois do tratamento, você pode utilizar para determinar o sentimento dessas pessoas, né, em relação ao seu produto ou à sua empresa. Então, é uma técnica muito útil para negócios onde você quer determinar se um produto está atendendo bem a população, se a sua empresa está sendo bem vista, né, as opiniões em geral. Bom, também podemos, em cima disso, em cima da NLP, tratar de nuvem de palavras, que nada mais é do que uma forma visual de mostrar quais palavras estão aparecendo mais em um determinado texto. Então, de acordo com o tamanho dessa palavra nessa nuvem, ela vai identificar o que mais apareceu, ou seja, as tendências em relação ao que está sendo dito a respeito da sua empresa ou produto. Já a análise de sentimentos é uma técnica que visa identificarmos o sentimento em relação ao que está sendo falado a respeito, por exemplo, da nossa empresa ou do nosso produto das redes sociais e determinarmos se esse comentário é positivo, negativo ou neutro, o que vai nos possibilitar tomarmos determinadas estratégias para corrigirmos caso esse sentimento seja negativo ou neutro. As ferramentas necessárias para que possamos então estar atuando nesse nosso pequeno projeto, que inclusive eu vou deixar disponível para vocês dentro do meu GitHub para que você possa baixar. Nós vamos estar utilizando o pacote Anaconda, que nada mais é do que um pacote que instala diversas bibliotecas utilizado para ciência de dados e também para inteligência artificial. É muito simples de instalar. Eu vou mostrar para vocês de uma forma rápida, não vou fazer a instalação, mas vou indicar como que é feito. Em cima, então, desse pacote, nós vamos utilizar a ferramenta Jupyter Notebook, que permite que nós rodemos células e assim consigamos identificar o processamento que está ocorrendo passo a passo no nosso programa, e nós vamos estar utilizando, juntamente com o Jupyter Notebook, a linguagem Python e diversas bibliotecas que serão necessárias para essa nossa atividade. Bom, para poder começar, nós vamos precisar instalar o pacote da Anaconda. Dentro do Bing ou do Google, você vai digitar Anaconda e ele vai trazer esse link aqui, www.anaconda.com. Basta clicar aqui
e vai nos trazer para esta página onde nós podemos fazer a instalação. O Anaconda ele pode ser instalado dentro do Windows, do Mac e do Linux. Ele é muito utilizado, como eu falei para vocês, para atividades que envolvam exploração de dados, visualização, machine learning, NLP, que é o que nós vamos estar falando agora, GUI e front-end, e para acoplar juntamente com pacotes do R. Para poder fazer a instalação é muito simples. Aqui ele vai pedir para você inserir um e-mail para fazer o download. Você pode colocar aqui o seu e-mail e então dar um submit, mas não é necessário, basta clicar aqui em Skip Registration. Eu já tenho o meu e-mail cadastrado, então não preciso fazer isso, e também se você não quiser cadastrar, não há essa necessidade. Aqui nós podemos estar instalando tanto o pacote Anaconda quanto o Miniconda. O Miniconda é mais utilizado para pequenas ferramentas de IA generativa, como eu já falei anteriormente, então nós não vamos estar instalando ele e nem abordando nesse vídeo. Nós vamos ter que vir aqui na distribuição completa do Anaconda. Aqui nós temos a opção do Windows, basta clicar aqui, ele utiliza o Python na versão 3.13, basta baixar essa versão com 64 bits. Uma vez que baixou, você vai clicar para fazer a instalação, e é só seguir um passo a passo, que é muito simples e natural para a sua instalação. Bom, uma vez que você fez a instalação, se você vier aqui digitar Anaconda, ele vai mostrar para vocês a ferramenta já instalada. Você pode, por exemplo, estar clicando aqui em abrir o local do arquivo, ele vai abrir esta pasta, por exemplo, aqui para a gente, e aqui nós vamos ter os diversos arquivos funcionais do tipo exe que operam juntamente com essa ferramenta. O que nós vamos precisar estar utilizando é a opção do Jupyter Notebook. Então aqui, basta procurar Jupyter, aqui vai estar ele, basta clicar 2 vezes para poder abrir o Jupyter Notebook, e você também pode estar criando um atalho para essa ferramenta. Bom, uma vez que a ferramenta abriu, nós vamos ter esta página onde ela vai listar o diretório com os diversos arquivos, pastas, etc., que nós vamos ter aqui dentro. Então aqui nós temos diversos notebooks. Para abrir um notebook, basta clicar 2 vezes sobre ele e ele vai abrir. Para criar um novo notebook, também é muito simples. Basta você vir aqui, clicar em New, aí nós vamos ter essa opção Python 3, que é o que nós queremos operar. Eu já tenho aqui um notebook, eu vou mostrar para vocês toda a ideia, a operação desse notebook, e depois eu vou mostrar para vocês na prática como é que ele funciona. Mas primeiramente eu tenho que explicar como que opera este notebook. Como o próprio nome aqui já diz, esse notebook ele serve primeiramente para fazer o web scraping, e depois nós vamos aplicar técnicas de NLP. O que vem a ser o web scraping? Basicamente, o web scraping é você extrair os dados de alguma fonte. Como nós estamos atuando com uma IA clássica, nós precisamos de dados. Como que nós vamos obter esses dados? Extraindo de determinado lugar. Pode ser um banco de dados, pode ser o próprio Google, pode ser, por exemplo, o X. Eu tinha um projeto onde eu extraía os tweets antigamente, extraía esses tweets, por exemplo, referente a uma determinada empresa, as opiniões que estavam acontecendo, e nós fazíamos uma análise desses tweets para acompanhar o que as pessoas diziam de uma determinada marca. Hoje em dia ainda é possível fazer isso, mas você vai ter que pagar para utilizar algumas chaves e APIs do X para poder fazer isso, e acabam sendo muito caras. Antigamente nós não tínhamos essa limitação e a extração era mais simples. Então, no nosso caso hoje, nós vamos fazer essa extração utilizando simplesmente o Google. Bom, para começar, a primeira coisa que nós vamos precisar instalar são algumas bibliotecas que não vêm instaladas por padrão dentro do pacote Anaconda. Então, sempre que você precisar utilizar uma biblioteca, você vai ter que fazer essa instalação, e normalmente através do comando pip install. Então aqui, deixa eu só descomentar, apertei Ctrl, ponto e vírgula, então uso para comentar e para descomentar um determinado trecho de código. Então o pip install ele vai fazer a instalação, e aqui nós temos as bibliotecas que nós vamos instalar: Beautiful Soup, Requests, Google Search, Python e NLTK. Beautiful Soup ela vai nos para extrair dados de sites. Já a biblioteca Requests ela serve para fazer requisições do tipo HTTP. O Google Search Python ele serve para fazer pesquisas diretamente no Google. E por fim nós temos a biblioteca NLTK, que serve para questões de processamento de linguagem natural, que é o foco desse nosso vídeo. Aqui eu vou comentar novamente.
Nesta outra célula, aqui nós vamos ter a importação das bibliotecas que serão utilizadas. Então, uma vez que eu fiz a instalação, eu posso, então, estar fazendo a importação dessas bibliotecas para poderem ser utilizadas. Repare que a vantagem do Jupyter Notebook, como eu havia falado anteriormente, é simplesmente a questão de eu poder estar trabalhando com células e estar visualizando o passo a passo daquilo que eu estou executando. Se eu, por exemplo, fosse fazer essa programação diretamente no Visual Studio Code, ele faria de uma forma direta, o que para mim não seria interessante e dificultaria eu estar explicando para vocês o passo a passo. Então aqui primeiro nós fizemos a instalação e aqui nós estamos importando as bibliotecas que nós vamos utilizar. O próximo passo que nós temos aqui nessa célula é definir algumas funções que serão utilizadas diretamente no nosso código. Essas funções elas são muito importantes. Então, primeiramente aqui nós temos essa função buscar links, que vai fazer uma busca no Google diretamente com o nome da empresa que nós vamos utilizar, que pode variar de acordo de empresa para empresa. Então nós vamos criar uma variável. Essa variável ela vai receber o nome dessa empresa e ela vai ser utilizada aqui para poder fazer essa pesquisa. Depois nós temos uma outra função que serve para extrair o texto. Então essa função, ela, para cada link, ela vai extrair o texto daquela página, o que vai nos ser útil, o que vai nos poupar também um bom tempo nessas questões. A seguir nós temos uma outra função batizada aqui de salvar JSON, onde ela vai pegar esses dados que nós coletamos e vai salvar num único arquivo JSON que vai ser utilizado para essas nossas futuras análises. E por fim nós temos aqui uma última função chamada coletar dados da empresa, que basicamente é o nosso motor de busca. Então ele vai buscar os links, extrair o texto e salvar os dados que forem úteis. Repare aqui que essa função coletar dados da empresa, ela chama outras funções. Então, por exemplo, texto está recebendo extrair texto, onde nós vamos ter o nosso link. Então, nós temos aqui a função extrair texto. Assim como nós vamos ter outras funções que vão estar sendo chamadas aqui, até por fim nós temos o nosso arquivo criado. A aplicação dessas funções ocorre aqui nesta outra célula, onde nós utilizamos para poder rodar o código principal. Nós digitamos aqui o nome de uma determinada empresa e ele vai chamar então essa primeira função, que vai orquestrar as demais funções e vai criar então um JSON para nós, trazendo os dados disponíveis na internet daquela determinada empresa. Aqui nós poderíamos, por exemplo, em vez de estarmos utilizando o Google para poder fazer essas extrações, como eu falei, se você fizesse um acesso via API ao X, você poderia extrair todos os tweets, todos os trends do que está sendo falado de uma determinada marca e assim criar um documento JSON que você pode estar utilizando para fazer uma análise. Fica algo até um pouco mais dinâmico, mas como eu falei, é algo extremamente caro atualmente e não vamos estar abordando. O próximo passo é fazer a leitura do arquivo JSON que foi extraído. Então ele vai salvar esse arquivo JSON dentro da pasta que foi criada, que se chama pasta dados, que vai ficar salvo esse documento. Ele vai ler esse documento e vai trazer para nós. Aqui, por exemplo, eu estou mandando ler todos os documentos cujo nome seja Netflix. Tá? Aqui os nomes diferem porque eu fiz primeiramente um teste com Netflix, que eu utilizei para esse vídeo, e depois eu fiz um outro teste com o nome da Nubank. Então, no primeiro caso, nós vamos fazer uma comparação utilizando dados da Netflix. E aqui nós temos o exemplo do que foi extraído. Aqui dentro do arquivo JSON, nós temos essas determinadas informações. São textos do que foi escrito a respeito dessa empresa. A seguir, nós vamos rodar essa outra célula que vai criar um data frame utilizando os dados que ele vai receber de extração. Lembrando que extração foi usado aqui, ela vai receber o arquivo JSON. Ele fez a leitura, recebe esse JSON e basicamente nós estamos convertendo o JSON agora para um data frame, onde nós podemos facilmente agora estar visualizando o que nós temos dentro do data frame. Aqui essa função head, ela vai trazer os 5 primeiros registros dentro desse data frame que foi obtido através da conversão do arquivo JSON. Então nós podemos avaliar esse nosso data frame. Então, por exemplo, df shape, ele vai nos trazer o formato desse data frame. Nós temos 85 linhas para 3 colunas. Eu havia pedido para extrair, fazer 100 extrações, né, na internet, ela não acabou encontrando essas 100, trouxe apenas 85, que é o que nós vamos estar utilizando
aqui nesse primeiro exemplo. A seguir, nós vamos extrair o nome das colunas. Então, nós temos a coluna empresa, o URL e o conteúdo. Aqui, df-info, que também é uma outra função, nós vamos ter mais informações a respeito das características de cada uma dessas colunas. Depois nós temos aqui a função SNU, para identificar se é algum desses 85 registros ou 85 linhas possui dados que são zero ou nulo, né? No caso, SNU, ele retorna apenas o que é nulo. No caso, nós não temos nada nulo. Por fim, nós vamos aqui, utilizando essa outra função dflock, trazer apenas os dados que estão presentes na coluna do conteúdo. Uma vez feito isso, nós já temos então os dados para podermos trabalhar, não podemos aplicar esses dados diretamente, nós temos que fazer uma limpeza e tratamento desses dados para que possamos utilizar nas nossas técnicas de NLP. Como é feito isso? Primeiramente, nós vamos importar aqui uma outra biblioteca chamada Unicode. Essa biblioteca Unicode ela é usada para remover acentos e caracteres especiais, o que vai nos deixar com um texto mais limpo. Então, por exemplo, ação. Não vai ser útil fazer a análise em cima dessa palavra, porque o C cedilha não existe no inglês. Então ele vai substituir ação, o C cedilha, por C. Vai ficar acão, o que vai facilitar o entendimento da máquina para poder fazer essas análises. Aqui nós vamos, então, aplicar essa biblioteca. Nós estamos aqui utilizando um loop para texto dentro de texto data, que é a variável que recebeu as informações, apenas da nossa coluna conteúdo. Então, nós estamos analisando apenas conteúdo, aqui texto data. Então, o que ele vai fazer? Para cada texto em texto data, ele vai aplicar essa característica de fazer a limpeza no meu texto. E ele vai vir limpo a respeito desses caracteres diferenciados que nós temos da língua portuguesa em relação ao inglês. Aqui nós temos uma outra função chamada cleanTexto que vai receber o texto. Tá? O que ela vai fazer para nós? Ela vai remover, vai continuar fazendo uma limpeza um pouco mais profunda, onde ela vai remover caracteres indesejados. Por exemplo, o arroba de um usuário, caracteres especiais, símbolos diferenciados, tá? Ou mesmo a questão de URLs de alguns links. Então, por exemplo, http, http, w+, esses caracteres eles vão ser removidos, o que vai nos deixar com o texto mais limpo. Essa função ela vai estar sendo aplicada aqui nesse outro loop. Próximo ponto trata-se de fazer a limpeza das questões referentes a nomes de parada e pronomes. Para isso, nós vamos estar instalando essa outra biblioteca chamada Space. Tá? Então, aqui nós temos esse outro código pip install space que vai instalar essa biblioteca para nós. O que o Space faz basicamente? Ele é utilizado, é uma biblioteca muito poderosa para as questões de processamento de linguagem natural. Então ele vai trazer ferramentas assim mais avançadas que podem ser utilizadas, por exemplo, para uma tokenização, reconhecimento de entidades e também para análise sintática. Aqui nós fizemos a instalação. Deixa eu até reduzir essa visão. Aqui nós estamos importando a biblioteca Space, sobretudo a questão de stop words, que nós vamos estar utilizando, que é muito importante. Por que as stop words são importantes? São palavras que não têm utilidade nenhuma. De, para, o, a. Ele vai fazer, então, vai trazer primeiro essas palavras que são muito comuns para o nosso vocabulário que nós vamos estar utilizando. E como que ela vai fazer essa utilização, esse entendimento? Bom, de uma forma muito simples. Repare aqui que eu coloquei nlp igual space.load pt core newsmd. Essa aqui é uma biblioteca que trata a respeito do nosso vocabulário. Então ela tem uma determinada quantidade de palavras, tá? E eu trouxe aqui a biblioteca média. Nós temos com poucas palavras, médias e com muitas palavras em português. Isso aí ocorre para diversas linguagens. Você, por exemplo, poderia estar aplicando uma biblioteca do inglês, por exemplo. Eu vou só pegar esse nome aqui para poder ilustrar. Eu vou colocar aqui e vou digitar google.com e aqui vou dar o nome da biblioteca.
Então, por exemplo, Space Português, Space Models Documentation. Então, nós podemos clicar aqui, ele vai trazer as informações a respeito dessa biblioteca. Repare que nós temos aqui esses pipelines ou bibliotecas para diversas línguas. E no português, nós temos o PT Core, News, SM, que é a menor, a MD e a Large. Repare que quanto maior o tamanho dessas bibliotecas, desses pipelines que você vai estar utilizando, maior vai ser o tempo para poder processar e também para poder fazer esse download. Bom, uma vez que nós importamos essa biblioteca e já aplicamos aqui na nossa função, nós vamos ter as nossas stop words. Por exemplo, estava, vai, fez, desce, estive, tanta, toda, estivemos. Isso aqui são alguns exemplos que nós vamos encontrar ali dentro. A seguir, nós vamos fazer uma outra lista de palavras adicionais, como o, e, a, que vai ser adicionada a essas nossas stop words. Próximo ponto, nós vamos importar a biblioteca string. A string ela trata com strings que são, como que eu posso dizer em português? Trechos de um determinado texto. Então você tem um determinado trecho, onde contém diversas palavras, então isso aí vai se chamar uma string, que nada mais é do que um formato de dado. Então nós temos strings, nós temos, por exemplo, inteiros, nós temos ponto flutuante, entre outros. Uma vez que nós fizermos a importação dessas bibliotecas, elas vão ser aplicadas diretamente aqui através dessa outra função, que é utilizada para aplicar diretamente o space no texto que nós criamos. Então, ele vai utilizar essa função para transformar em tokens as palavras que nós vamos ter lá dentro e obter apenas as palavras que não fazem parte do nosso stop word. Isso pode ser melhor observado aqui embaixo, né, onde nós temos essa função palavras. Aqui eu estou criando uma lista de palavras, onde essa lista vai ser preenchida por palavra no texto limpo. Então já tenho o meu texto que está limpo, eu vou pegar e criar uma lista que nós podemos ver aqui embaixo. A seguir, nós vamos utilizar uma outra biblioteca chamada itertools. O que ele vai fazer? Ele vai desempacotar todas as listas, né, que nós vamos ter ali dentro de palavras, podemos ter mais de uma, e juntar numa única lista, que nós vamos chamar aqui de palavras unificadas. Então o contador ele está contando, por exemplo, aqui palavras unificadas, aqui embaixo, nessa outra função, e nós podemos ter uma visão das palavras que mais se repetem dentro desses dados que foram extraídos. Então, por exemplo, aqui nós temos filme, a palavra se repetiu 674 vezes, Netflix 649, não 516, série 413 e por aí vai. Para podermos ter uma ideia de como está a aplicação dessas palavras, uma forma simples é criar uma nuvem de palavras. Como eu falei para vocês, nada mais é do que uma ilustração onde nós vamos poder visualizar de uma forma mais simples as palavras que mais aparecem, de acordo com a sua intensidade. Então, para poder fazer isso, nós vamos instalar essa outra biblioteca, chamada Word Cloud. Uma vez que eu fiz a instalação da biblioteca, eu vou importar ela aqui embaixo, junto com outras bibliotecas como NumPy, Matplotlib, para poder fazer a criação da minha ilustração, Pil para importar a imagem, entre outras. Então, aqui eu vou gerar a minha nuvem de palavras. Então, o texto ele está recebendo um join das palavras unificadas. E aqui eu crio, então, a minha nuvem de palavras que vai sair dessa determinada forma aqui. Então, filme é o que mais aparece, depois Netflix, não, né, entre outras. Então, fica mais fácil nós podemos visualizar o conteúdo. A nuvem de palavras é uma forma bem simples de visualizar as palavras mais usuais contidas dentro de uma determinada lista, um dicionário, ou mesmo de um arquivo JSON. Contudo, nem sempre vai atender às nossas necessidades. Quando você quer entender um pouco melhor as questões do que está sendo abordado, aí nós vamos utilizar a análise de sentimentos. Então aqui, por exemplo, nós vamos instalar uma outra biblioteca chamada Vader Sentiment, que é uma biblioteca já otimizada para as questões de análise do sentimento. Então nós fazemos a instalação, aqui nós importamos
alguns trechos dessas bibliotecas, assim como de outras, como do Unicode, Collections, entre outras. A seguir, nós vamos juntar essas palavras em um único texto, utilizando o Unicode, entre outros, e nós vamos ter uma apresentação do resultado dessas palavras entre a porcentagem que é negativo, positivo e neutro, aplicando a biblioteca Vader. Então, nós temos o nosso classificador, ele vai colocar essas pontuações em cima do que foi analisado aqui, e nós temos a visualização. Então, resultado na análise de sentimento: negativo, 0.014, neutro, 0.955. Então, a maior parte das palavras contidas ali possuem um tom neutro. E positivo, 0.032. Nós utilizamos textos aleatórios da internet, pode não fazer muito sentido. Eu não analisei o conteúdo desses textos em si para ler o que foi extraído e trazido para nós no formato do arquivo JSON. Contudo, se nós estivéssemos, por exemplo, analisando o X, né, com os tweets, falando de uma determinada marca, ou mesmo nós criássemos uma página onde os clientes poderiam falar a opinião sobre o nosso produto, isso faria muito mais sentido. O produto é bom, o produto é ruim, ou seja, nós podíamos ter uma visão clara se esse produto realmente é bom e do que o nosso cliente pensa a respeito da nossa marca. Outra forma também de estarmos fazendo uma análise um pouco mais profunda, em vez de estarmos utilizando aqui o Vader, é estarmos, por exemplo, utilizando o modelo Transformers. Deixa eu até deixar ele um pouco mais claro aqui. Então, nós podemos utilizar o Transformers, que é uma técnica onde é aplicado a inteligência artificial de uma forma um pouco mais intensa para poder fazer essas análises. Aqui nós vamos fazer a instalação das bibliotecas necessárias, como eu já mostrei anteriormente para vocês. E aqui eu tenho uma simples demonstração. Nós podemos utilizar o Transformers para fazer uma análise básica em cima desta frase: esse produto é ótimo. Eu vou mostrar já já isso para vocês funcionando. Aqui é só uma pequena demonstração. A aplicação do Transformers ocorre nessa outra célula aqui, onde nós vamos aplicar todas essas bibliotecas para, em cima da nossa biblioteca, com o nosso texto limpo, fazemos a análise do que está sendo comentado aqui. Aqui nós vamos aplicar o nosso classificador, ele vai trazer os resultados, e aqui eu estou fazendo uma pequena demonstração dos primeiros 10 trechos do nosso texto. Ele quebrou o nosso texto em pequenos pedaços e fez, então, uma análise para cada trecho, identificando se esse trecho ele recebe de 1 a 5 estrelas, onde 1 estrela é uma opinião péssima, 3 estrelas é uma opinião neutra e 5 estrelas é uma opinião ótima a respeito do nosso produto ou empresa. Aqui pode não fazer muito sentido sobre o que ele trouxe aqui, porque são textos aleatórios sobre o que foi comentado de um filme, uma série e etc. Mas se nós estivéssemos trazendo várias opiniões, por exemplo, como numa página de opinião criada por um determinado produto, isso ficaria muito mais claro e mais óbvio em cima de cada um dos nossos clientes. Então aqui nós temos a conversão dessas informações e ela faz uma análise média a respeito dos dados que foram obtidos. Então, nós tivemos uma média de sentimento de 1.42 numa escala de 1 a 5, que tecnicamente seria uma opinião ruim a respeito desse produto ou de marca. Mas, no caso, não leve em consideração essa opinião a respeito da Netflix, porque nós não pegamos opiniões diretas sobre um produto ou sobre um determinado filme ou mesmo série. Nós estamos pegando diversos textos aleatórios da internet, que não seria, obviamente, a forma correta de estar aplicando esse código. Bom, vamos entender agora a aplicação direta desse nosso código. Em vez de fazer para Netflix, como eu mostrei, eu vou colocar aqui o nome de uma outra empresa e nós vamos analisar as informações que nós vamos conseguir obter online. Então, primeira coisa, esse ponto aqui não preciso fazer a utilização, rodar esse código novamente, porque é só instalação de bibliotecas. Aqui eu preciso utilizar as bibliotecas, então vou ter que chamar essa função. Aqui vou carregar as funções que vão estar sendo utilizadas, e aqui nós vamos colocar o nome da empresa que nós vamos fazer uma análise. Então, por exemplo, vamos pegar aqui tudo que está sendo falado sobre o Bradesco. Aqui deixa eu mostrar para vocês, eu estou dentro da pasta dados, só tem um arquivo do tipo JSON a respeito da Netflix, que foi o que eu utilizei para análise. Agora eu vou utilizar e criar para o Bradesco. Vou clicar aqui. Então ele vai tentar puxar
sem dados, sem links, trazendo informações a respeito do Bradesco para criar esse nosso novo arquivo JSON. Vou deixar rodando e depois eu vou mostrar para vocês o que foi processado. Aqui nós já obtivemos um pequeno erro. O programa aqui ele indica quando ele obteve erro numa determinada extração, mas isso não vai impedir o funcionamento. Ele vai trazer para nós uma quantidade X de dados que ele conseguir extrair de determinados sites. Pronto, o nosso processo de extração terminou, nós tivemos alguns erros. Aqui você pode identificar através do log o que deu erro e saber por que não foi. Se você quiser fazer uma análise mais detalhada, você quer sempre estar visualizando uma determinada página, então esse ponto aqui ele deixa muito claro isso. Agora nós vamos fazer a leitura do nosso arquivo JSON. Só para mostrar para vocês, aqui na página nós temos aqui o novo arquivo chamado Bradesco. Ele possui 1.8 megas de tamanho que foi criado. Agora nós temos que trazer o nome da empresa que nós estamos procurando. Como nós temos Netflix e Bradesco, eu vou colocar Bradesco. E ele já consegue ler o documento JSON e trazer as primeiras informações. Vamos transformar num data frame e vamos ler as 5 primeiras linhas. Aqui nós vamos ter uma visão melhor do que foi extraído. Tivemos 81 linhas com 3 colunas. Esses pontos aqui vão acabar se repetindo. Vamos criar o nosso texto data, que vai receber os dados de conteúdo. Então, ó, fica claro. Menu, fazer login, vídeo, podcast, inscreva-se. Estadão, entrar publicidade, vídeo, podcast. Aqui nós não estamos visualizando diretamente uma página específica, o que transformaria esse código numa ferramenta muito potente. Nós estamos fazendo uma análise aleatória na internet, tá? Então, por isso, muito lixo vai ser trazido. Agora nós vamos começar com o processo de limpeza. Ele já começou a limpar. Aqui, então, ele já retornou o nosso texto limpo. Não preciso rodar esse trecho aqui, que ele vai fazer apenas a instalação, tanto da biblioteca Space, como fazer o download daquela nossa biblioteca completa do PT Core News com as informações em português, né? Aqui nós temos que rodar o Space. Aqui ele vai carregar a nossa biblioteca. Ele vai trazer as nossas stop words. Agora, a seguir, vamos dar continuidade. Aqui eu estou tendo um pequeno problema, conforme estou gravando, ele está ficando com a tela em branco, mas eu vou dar continuidade. Aqui nós vamos trazer, então, a biblioteca string. Aqui nós vamos verificar as palavras contidas no nosso texto limpo. Podemos visualizar melhor, então, as palavras. Ele vai contabilizar as palavras mais comuns. Então, nós temos banco com 856, Bradesco 846, não 404, empresa 354. Vamos gerar a nossa nuvem de palavras. Bom, aqui nós já temos então a nossa nuvem de palavras criada, em cima das palavras que mais apareceram. Voltamos aqui, ó, banco, Bradesco, não, empresa. Vamos dar prosseguimento, fazer análise de sentimentos. Não vou fazer a instalação dos pacotes, só vou importar as bibliotecas. Agora o Vader ele vai fazer uma análise em cima dos dados que nós possuímos. Perfeito, ele já retornou. Então, negativo 0.006, neutro 0.969, positivo 0.025. Sentimento geral, positivo. Agora nós vamos fazer a mesma análise utilizando transformers. Não vou fazer a instalação das bibliotecas, só vou importar. E vamos identificar na escala de 1 a 5 como que vai estar essa nossa análise.
Vamos só aguardar. Então aqui nós temos o retorno das 10 primeiras linhas. Aqui a pontuação de um modo geral. E a média de sentimento ficou 1,53 de 1 a 5. Mas da mesma forma, aqui você pode identificar que nós temos alguns textos em inglês, outros em português. Eu não havia atentado para essa questão no primeiro momento, com as duas primeiras empresas que eu havia feito um teste de extração, porque os textos primários foram todos em português. É sempre bom nós fazermos diversos testes para podermos identificar pequenos problemas, etc., que nós vamos corrigindo ao longo do desenvolvimento do projeto, assim como ocorre realmente na prática. Mas como havia comentado para vocês antes, aqui era apenas para dar uma pequena visão para vocês como é que opera essas questões da utilização da NLP, onde que ela pode ser aplicada. Se nós fôssemos realmente estar trabalhando com um projeto real, aí nós necessitaríamos de uma maior quantidade de tempo, exatamente para garantir que os nossos dados fossem corretamente extraídos, limpos e melhorados de forma a nós darmos um enriquecimento deles para podermos então estar aplicando nessas análises ou em outras questões envolvendo o estudo dessa nossa empresa, desse nosso produto, etc. Mas da forma como foi apresentado aqui, já dá para você ter uma ideia de como que a NLP ela pode ser aplicada em diversos projetos. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais e um grande abraço.